Olha só quem resolveu sair da toca. Pensei que você tinha desistido da carreira e do mundo, Bruna. Disse Virgínia para Bruna Marquezine no momento em que ela surge de surpresa e encontra Bruna, Zé Felipe e Leonardo na fazenda do cantor. Com isso o confronto é inevitável, e Bruna se vê no centro de uma tempestade de acusações. E o estupim para uma explosão foi quando Leonardo e Zé defendem Bruna, pedindo respeito. Então já se inscreve no canal e vem com a gente, pois esse embate foi épico. Bruna Marquezine, de forma quase invisível para os paparazzi, seguia em direção à fazenda de Leonardo. Ela não veio em jatos particulares ou comboios de segurança. Sua chegada era discreta, quase um sopro, revelando a simplicidade de quem a conhecia de verdade. No banco de trás de um carro que não chamava atenção, um bolo caseiro embrulhado em papel celofane denunciavam a genuinidade de sua visita. Bruna não buscava manchetes nem likes, mas sim o reencontro com amigos que, naquele momento, precisavam mais de um ombro amigo do que de flashes. Sua presença ali, tão singular, era um lembrete de que, para algumas pessoas, a amizade resiste ao tempo e às turbulências da fama. Ao descer do carro, Bruna foi recebida por Leonardo com um abraço apertado, que transmitia mais do que palavras poderiam dizer. Você não sabe o quanto sua visita é importante pra gente, minha filha, ele sussurrou, a voz embargada, enquanto a conduzia para dentro de casa. A fazenda, que antes transbordava vida e alegria, agora parecia envolta em um luto silencioso. A recente separação de Zé Felipe e a influenciadora Virgínia. Cada canto da casa ecoava a tristeza, a incerteza e, acima de tudo, o peso das manchetes que pintavam um cenário de tantas especulações. Não havia gritos ou discussões abertas, mas a atmosfera pesada, quase palpável, refletia a ausência de um elo que se rompeu e deixou marcas profundas. Naquele dia, a fazenda não era apenas um refúgio, mas um palco para um drama familiar, onde a simplicidade do campo contrastava drasticamente com a complexidade dos corações partidos e das expectativas desfeitas. Na varanda da fazenda, onde o ar nublado parecia condensar as emoções da família, Bruna, Leonardo e Zé Felipe se reuniram para o que seria uma conversa. Xícaras de café fumegantes repousavam sobre a mesa rústica, mas o cheiro da bebida mal disfarçava o silêncio tenso que pairava. Bruna, com sua sensibilidade aguçada, entendia que momentos como aquele não pediam pressa. Ela pacientemente aguardou o tempo de Zé Felipe, sabendo que a verdade só floresce quando há espaço e confiança para ela vir à tona. Zé Felipe apareceu, arrastando-se para a cadeira, o corpo visivelmente mais magro e os olhos fundos, carregando o peso de noites mal dormidas e um coração ferido. Ele exalava uma melancolia profunda, o contraste gritante com a energia que o caracterizava. Ao ver Bruna, um misto de surpresa e contenção dominou sua expressão. Não era apenas a presença dela, mas o que ela representava. Alguém que conhecia sua história antes dos holofotes e que estava ali sem julgamentos. Foi Bruna quem quebrou o gelo, com uma voz suave, mas firme. Zé, o silêncio pode ser um abrigo, um lugar para se proteger, mas ele também pode ser uma prisão. Não se prenda à dor sozinho. Se precisar, fale. Suas palavras foram um convite, uma chave para a porta que Zé Felipe mantinha trancada. E então, o dique se rompeu. Zé Felipe começou a desabafar, a voz embargada, sobre seu casamento com Virgínia, os olhares evasivos, a falta de tempo e, acima de tudo, falta de privacidade dos dois. Eu perdi a admiração, Bruna. E sem admiração, não tem amor que resista. Ele confessou, a mágoa evidente em cada sílaba. Leonardo, ao lado, ouvia atentamente, o rosto marcado pela preocupação, mas mantendo o silêncio, deixando o filho se expressar. Bruna, com a sabedoria que a caracterizava, assentia, absorvendo cada palavra. Ela sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para a cura. Seus conselhos viriam, não como sentenças, mas como guias, lembrando de que o amor verdadeiro e duradouro se constrói na verdade e que a vaidade era um veneno silencioso que corroía as bases de qualquer relação. O momento de desabafo de Zé Felipe foi abruptamente dilacerado pelo barulho de um carro se aproximando rapidamente pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que se espalhava pelo ar da fazenda. Segundos depois, uma voz impaciente e conhecida ecoou. Zé Felipe, onde você está? Não tenho o dia todo. Anunciando a chegada de Virgínia de forma estrondosa. A tranquilidade da varanda se desfez no instante em que ela adentrou o ambiente, já com o celular na mão, os óculos escuros escondendo o olhar e uma postura que exalava pressa e irritação. Seu ingresso foi como um vendaval, e o clima de introspecção e acolhimento que Bruna havia construído em minutos se evaporou, substituído por uma tensão palpável e uma sensação de iminência. O choque foi imediato.
Ao ver Bruna sentada ali, tão à vontade na varanda da família Costa, Virgínia estacou. Um sorriso irônico e forçado se desenhou em seus lábios, e a voz, antes impaciente, tornou-se afiada e carregada de deboche. Olha só quem resolveu sair da toca. Pensei que você tinha desistido da carreira e do mundo, Bruna. Ou o que? Não tem mais relevância para aparecer em lugar nenhum. Ela disparou, atacando Bruna com uma série de perguntas retóricas que visavam diminuir sua presença e seu valor. O ataque de Virgínia não parou por aí. Ela prosseguiu, humilhando Bruna. Você não tem mais engajamento, não gera visualizações, vive de quê? Do passado. As palavras, ácidas e cruéis, eram um golpe direto na integridade de Bruna. Leonardo, que até então observava a cena em choque, não suportou o desrespeito. Com a voz grave e firme de patriarca, ele interveio. Virgínia, pare agora. Bruna é uma mulher de caráter, com uma história e um legado muito maiores do que qualquer número em redes sociais. Ela é nossa amiga, e exigimos respeito. O tom de Leonardo não permitia réplica. Fortalecido pela conversa com Bruna e pelo apoio do pai, Zé Felipe também se levantou, a raiva finalmente substituindo a dor. Virgínia, como você pode atacar alguém que estava aqui me ouvindo, me apoiando, sem julgamentos? Enquanto você sempre teve evasivas, sempre fugiu da verdade. Ele exclamou, a voz alta e carregada de frustração, confrontando-a sobre sua atitude desrespeitosa. O confronto se intensificava, e o ar da fazenda ficava cada vez mais pesado. A discussão na varanda escalou rapidamente, com Virgínia perdendo o controle, os olhos marejados de raiva e frustração. Ela se colocou como a grande vítima da situação, culpando a todos por não reconhecerem seus esforços e por não compreenderem sua verdade, uma versão distorcida da realidade que ela parecia ter construído para si mesma. As palavras saíam em um fluxo desordenado, carregadas de autopiedade e acusações veladas, enquanto ela gesticulava, enfatizando sua suposta injustiça. A imagem de força e controle que ela sempre projetava em suas redes sociais desmoronava ali. Bruna, ao invés de se deixar levar pela tempestade emocional, manteve a calma, uma distância respeitosa, mas com uma presença que impunha serenidade. Com uma voz tranquila e cheia de compaixão, ela se aproximou, não para confrontar, mas para oferecer uma perspectiva. Virgínia, esse ataque, essa raiva que você está sentindo e projetando, é um sinal de que algo não está bem dentro de você, disse Bruna, a voz suave, mas firme, como um bálsamo em meio ao caos. A dor é real, mas ela não justifica a forma como você escolhe agir. A verdade, assim como o amor e a amizade, não se mede por números ou por curtidas. Ela é o que se planta no coração. Leonardo, percebendo a sabedoria nas palavras de Bruna, reforçou: a Bruna não está aqui para aparecer. Ela está aqui para escutar. Sem câmera, sem palco, só coração. Isso é o que a gente precisa agora. A menção de Bruna, sem câmera, sem palco, pareceu atingir Virgínia de uma forma inesperada. Ela enxugou lágrimas que escorriam pelo rosto, a postura antes combativa dando lugar a um visível abalo. Com a voz embargada, ela balbuciou que viera apenas buscar as crianças, uma desculpa frágil para encerrar o confronto. As filhas, Maria Alice e Maria Flor, apareceram, confusas com o clima pesado. Elas se despediram do avô com um abraço apertado, e Bruna, com a gentileza que a caracterizava, agachou-se para falar com elas, oferecendo um sorriso e uma palavra de carinho, mantendo a inocência das crianças longe da toxicidade do momento. Antes de Virgínia partir, Bruna a chamou novamente. Virgínia, ela disse, com a mesma doçura e firmeza, a admiração e o que realmente importa não são o que você mostra, mas o que você planta. Sua dor não justifica a forma como você agiu. A história, a verdade, o que você fez, isso fica, independentemente da fama. Virgínia não respondeu verbalmente, mas um leve assentimento quase imperceptível em sua cabeça e o silêncio atípico foram a única indicação de que a lição de Bruna, finalmente, havia encontrado algum eco em seu coração. O silêncio que se seguiu à partida de Virgínia da fazenda da família Costa não era vazio, mas carregado de significados. Ela saiu sem bater o portão, um ato que, para Leonardo, foi um sutil, mas claro, sinal de que as palavras de Bruna haviam encontrado alguma ressonância. Ela ouviu, Zé. A dor dela ainda não foi processada, mas ela ouviu, comentou Leonardo, observando o carro de Virgínia sumir na distância. Havia uma esperança tênue de que, por trás da fachada de orgulho, a verdade estivesse começando a germinar. Bruna,
percebendo a necessidade de aliviar o clima pesado, agiu com a delicadeza de sempre. Ela começou a resgatar memórias afetivas, relembrando momentos em que Zé Felipe cantava desafinado no início da carreira ou as primeiras composições. As histórias, contadas com carinho e bom humor, foram como um bálsamo, desfazendo a tensão e trazendo de volta um sorriso ao rosto de Zé Felipe, pela primeira vez em muito tempo. Leonardo, com a sabedoria de pai e a vivência de artista, aproveitou o momento para reafirmar o valor do filho. Zé, você é muito mais do que a imagem que tentam vender, muito mais do que likes e números. Você é um homem que tentou, que amou e que tem um coração gigante. Isso é o que importa. Suas palavras foram um abraço, um reconhecimento profundo que Zé Felipe há muito tempo não sentia. Foi então que as lágrimas, antes contidas, escorreram pelo rosto de Zé Felipe. Não eram lágrimas de raiva ou de tristeza pela separação, mas sim de alívio e redenção. Era o choro de quem se reconecta consigo mesmo, aceitando suas falhas e sua dor, e encontrando um novo caminho para a cura. Aquele momento marcou o início de uma nova fase, de aceitação e de reencontro com sua própria essência. Pouco depois, Bruna se despediu, com a mesma discrição com que chegou. Sua partida, em silêncio, deixou uma presença marcante, uma energia transformadora na fazenda. Leonardo observou-a ir, refletindo sobre o impacto de sua visita. Ela não salvou apenas uma tarde. Ela salvou um pedaço da gente. Ele pensou, percebendo que a amiga havia plantado sementes de verdade, amor e aceitação que começariam a florescer nos dias seguintes. A fazenda, antes envolta em um luto silencioso, agora respirava um ar de renovação, um prenúncio de que a dor, por mais profunda que fosse, poderia ser o terreno para um recomeço. Nos dias que se seguiram à partida de Bruna, um silêncio bom instalou-se na fazenda, um silêncio de digestão e acolhimento. Não era o vazio da ausência, mas a quietude de um ambiente que começava a processar as emoções e a encontrar um novo ritmo. A presença de Bruna havia deixado uma marca indelével, e a fazenda, que antes parecia carregar o peso do mundo, agora respirava com uma leveza renovada. Zé Felipe, visivelmente transformado, sentiu o impulso de retornar ao estúdio. Não era por obrigação, nem pela pressão, mas por uma necessidade interna de expressar o que estava sentindo. Pegou o violão, e as notas que surgiram não eram as de suas músicas pop habituais, mas acordes mais crus, uma melodia introspectiva que falava de dor, de reencontro, de aceitação. A letra que ele compôs era crua e honesta, sem filtros ou maquiagens, narrando sua jornada de se reencontrar após a tempestade, uma canção sobre a vulnerabilidade e a força de se permitir sentir. Leonardo, ao ouvir a melodia que o filho tocava no estúdio, sentiu um orgulho imenso. Ele reconheceu a autenticidade naquela canção, a verdade que transbordava de cada verso. Esse é você, Zé. Essa é a sua verdade. Você tem que gravar isso, incentivou o pai, percebendo que a música era a nova forma de expressão de Zé Felipe, um portal para a cura. Não se tratava de um sucesso comercial, mas de um resgate pessoal, um testemunho de superação. Enquanto Zé Felipe se reencontra através da música, Bruna mantém sua discrição. Ela não deu entrevistas, não fez posts sobre a visita à fazenda. Sua postura de humildade e integridade impressionava até mesmo aqueles que não haviam presenciado o confronto. A ausência de alarde em torno de sua visita só reforçava o caráter genuíno de sua amizade e o impacto silencioso de sua presença. E do outro lado da história, Virgínia também manteve um silêncio incomum em suas redes sociais. Aquela que antes era um furacão de posts e stories, agora estava quieta. Rumores de arrependimento começaram a circular, mostrando que, por vezes, o silêncio pode carregar uma mensagem mais poderosa do que 1000 palavras. A ausência de suas costumeiras manifestações era um sinal de que algo havia mudado, e a semente da reflexão, plantada por Bruna, talvez estivesse começando a brotar. Um acontecimento discreto, porém significativo, tocou o coração de Leonardo. Um envelope anônimo, sem remetente, chegou à fazenda. Dentro, apenas um pequeno pedaço de papel com as palavras "Me desculpa de verdade" escritas em uma caligrafia familiar. Não havia assinatura, mas Leonardo reconheceu a letra de Virgínia. Não era um pedido formal, nem um gesto público, mas um sinal de que, talvez, o orgulho estivesse começando a ceder lugar ao arrependimento. Para Leonardo, aquele bilhete era a prova de que quando o orgulho se cala, o perdão começa, e que as sementes plantadas por Bruna estavam, de fato, florescendo. O reconhecimento daquele bilhete foi o catalisador para uma nova onda de alegria na fazenda. Leonardo, com o coração mais leve, decidiu celebrar a vida e a união da família.
Convidou toda a equipe da fazenda para um grande jantar, transformando a noite em uma festa de confraternização. Música, risadas e a genuína alegria de estar junto preencheram o ambiente, que havia sido tão pesado nos últimos tempos. Era um retorno à essência da família Costa. União, simplicidade e amor. Em meio à celebração, Zé Felipe se aproximou de Leonardo, os olhos marejados de gratidão. Pai, eu queria te agradecer por não ter desistido de mim, ele disse, a voz embargada. Leonardo o abraçou com força, a dor do passado dando lugar a um vínculo ainda mais forte. Foi nesse momento de pura emoção que Zé Felipe, com uma clareza recém-descoberta, compartilhou a lição mais profunda que tirou de toda a experiência. Às vezes, para continuar, a gente precisa parar de tentar vencer e começar a aceitar que só o amor basta. Era uma verdade simples, mas que ressoava com a força de um novo começo. Pai e filho se abraçaram mais uma vez, livres de culpas e ressentimentos, apenas com o aprendizado de que a verdadeira vitória não está em derrubar o outro, mas em se reerguer com dignidade e amor. Aquele momento simbolizou a reconciliação familiar, não necessariamente entre o ex-casal, mas dentro do próprio núcleo, fortalecido pela diversidade e pela redescoberta dos valores mais importantes. A fazenda, novamente, era um lar de acolhimento e esperança, um testemunho silencioso do poder transformador do perdão e do amor incondicional. A jornada da família Costa, que começou sob um céu nublado e com o peso de uma separação dolorosa, culmina em uma poderosa lição de vida. Este roteiro ficcional nos mostra que, por mais que a vida pareça desmoronar, é justamente nesse chão de desilusão e dor que se encontram os alicerces mais sólidos para recomeçar. É na fragilidade dos momentos mais difíceis que a verdadeira força se revela, impulsionando a reconstrução e a redescoberta do que realmente importa. A história de Zé Felipe, Leonardo e a inesperada, mas fundamental, intervenção de Bruna Marquezine, ecoa a verdade universal de que a superação não é a ausência de dor, mas a capacidade de transformar essa dor em aprendizado e crescimento. A narrativa foi cuidadosamente tecida para ir além de um simples relato de um drama familiar. Ela buscou tocar o público profundamente, ativando algo dentro de cada um que já enfrentou desafios semelhantes. A complexidade das relações humanas, a superficialidade imposta pela fama e a busca incessante por validação externa são contrastadas com a pureza dos laços de amizade e família. Essa história ressalta a importância da autenticidade em um mundo que muitas vezes valoriza a imagem em detrimento da essência. A figura de Bruna, com sua discrição e sabedoria, personifica a verdade e a humildade, mostrando que a verdadeira relevância não se mede por números em redes sociais, mas pela capacidade de impactar vidas de forma genuína e silenciosa. A história se encerra não com um final feliz convencional, mas com uma reconciliação que vai muito além de um simples reencontro de casais. É uma reconciliação interna, um perdão que liberta e reconecta. Zé Felipe e Leonardo encontram um novo propósito, uma nova forma de viver, baseada na aceitação, no amor e na verdade. A atitude de Virgínia, sutilmente transformada, sugere que o silêncio e a reflexão podem, sim, abrir portas para o arrependimento e a mudança. Que essa história ressoe e inspire, mostrando que a vida, mesmo em seus piores momentos, oferece a chance de recomeçar, de se reconectar e de entender que o amor é a base de tudo. Quando a verdade é dita com amor, mesmo os estragos mais profundos podem se transformar em reconciliação e novos começos. Se você se emocionou com essa transformação, sentiu a força da amizade e a beleza do perdão, então te convidamos a fazer parte da nossa família aqui no canal. Inscreva-se, curta este vídeo para que essa mensagem alcance ainda mais corações e compartilhe com quem, assim como Zé Felipe, precisa aceitar que só o amor basta para continuar. Juntos, vamos construir um mundo onde a verdade e a conexão real sejam sempre a maior melodia. Até o próximo vídeo.